Sejam bem-vindos a mais um vídeo da GBCAD. Eu sou o Geraldo Brodbeck e vou mostrar para você o navegador de objetos do Active 3D versão 5. O comando que abre o navegador do Active 3D é navegador AC. Se você digitar nave na linha de comando, aparecem duas sugestões. O comando tem essas letras AC atrás, porque o AutoCAD em português já tem um comando chamado navegador, que abre o navegador de internet, o Internet Explorer ou o Chrome. Então colocamos o AC para diferenciar. Você pode clicar nessa opção, ou então, se quiser, pode usar também a interface Ribbon. Na aba A3D Geral, nós temos aqui o comando que abre o navegador. O navegador é uma palheta igual às outras palhetas do AutoCAD, que tem vários controles de visualização. Um deles é esse botão de Auto-Hide, que vai fazer com que ela ocupe somente uma barra. Quando o mouse para em cima, ele abre. A outra opção é mover essa barra para a lateral. Se você não quiser que ele expanda na lateral, você simplesmente aperta a tecla Ctrl e ele fica no lugar onde você colocar. Se você não apertar a tecla Ctrl, ele vai ocupar esse espaço todo ali. Outra opção é clicar com o botão direito aqui nessa barrinha e usar a opção Anchor Left ou Anchor Right, que é ancorar na esquerda ou na direita. Ancorando na esquerda, tem duas maneiras dele aparecer aqui do lado, que é com o botão direito aqui nessa barra, você muda essas duas opções. Essa opção é uma barra inteira, que abre toda vez que o mouse chega perto, o que pode ser incômodo quando você está movimentando o mouse muito rápido, chega ali, ele abre sem querer. Então, clique com o botão direito aqui, mude para ícone, que ele vai ocupar somente essa área aqui em cima. Então, só se o mouse chegar em cima do ícone, ele abre. Se você vier aqui na barra, não acontece nada, o que é mais prático. No nosso caso, eu vou deixar ela presa na lateral. Se você tem dois monitores, você pode arrastar a palheta para outro monitor e deixar sempre aberta. Mas eu vou colocar ela grudada aqui na borda. Se você conseguir parar o mouse aqui nesse ponto, você consegue mudar a largura do navegador. E agora vamos verificar o que ele mostra. O navegador tem duas abas, uma de estrutura e uma de documentos. A posição que você deixar o navegador quando você fechar o Active 3D é a mesma posição que ele vai aparecer quando você abrir de novo. Então, uma vez definida a posição, nunca mais você precisa mexer, porque ele vai voltar sempre da mesma forma. O navegador mostra uma árvore que começa pelos pavimentos e depois os objetos que existem dentro do pavimento, organizados por tipo de objeto. Expandindo cada um desses itens, ou seja, nessa setinha aqui do lado, você consegue ver quantos objetos daquele tipo existem. Como esse navegador mostra praticamente objetos em 3D, eu vou clicar aqui e expandir essa viewport, maximizar para a gente poder ver melhor o resultado. Quando eu seleciono um item dessa estrutura, ele vai mostrar marcado na tela todos os itens que estão dentro do item cobertura. Mesma coisa para o segundo pavimento e para o térreo. Se eu volto para a área do desenho e movimento a minha imagem, os objetos continuam marcados. A primeira impressão que você vai ter é que teclando Escape ele vai desmarcar como se tivesse selecionados, mas eles não estão selecionados, porque aqui na paleta de propriedades mostra que não há nenhum objeto selecionado. Ele está só marcado na tela. Para desmarcar, você tem que voltar para a janela do navegador e teclar Escape. Então, se eu selecionar a cobertura, teclar Escape, ele vai desmarcar. Além de selecionar os objetos para visualização, eu posso selecionar para edição também. Selecionando um único objeto, o Active 3D seleciona o objeto mesmo e mostra suas propriedades aqui do lado. Então, nós selecionamos aquela telha
E se você verificar aqui, o estilo de telha é o estilo metal. É o mesmo nome que aparece aqui dentro do navegador. Então eu posso clicar nas setas que existem ao lado de cada objeto para abrir os itens que existem dentro dele. Aqui nós temos somente paredes, aqui as telhas, aqui madeiramento. E clicando em cada objeto eu acesso as suas propriedades. Eu não preciso necessariamente usar o mouse para fazer isso. Quando eu tenho uma lista muito grande, eu posso selecionar um item e usar a seta para baixo, que ele vai percorrendo e mostrando os outros itens que estão no projeto. Vamos diminuir um pouco a imagem. Aqui eu consigo passar pelas paredes. E a seta para a esquerda vai recolher e a seta para a direita vai abrir. Além disso, eu posso usar esse quadradinho que existe aqui do lado para desligar alguns objetos. Se eu clicar aqui, por exemplo, eu posso desligar individualmente cada um dos itens. E vai aparecer no início do ramo um quadrado dizendo que o estado dos itens que estão ali dentro são variados. Tem alguns ligados e outros desligados. Eu posso controlar todos os itens ao mesmo tempo, clicando aqui. Ou então, com as teclas, eu teclo barra de espaço e eu consigo desligar e ligar todos os itens que estão ali. Mesma coisa com o pavimento. Posso desligar e ligar com a barra de espaço ou então clicando aqui do lado. Com o navegador fica muito fácil de você ligar e desligar os pavimentos para controlar os objetos que você criou, para verificar se existem objetos duplicados ou se existe algum objeto no pavimento errado, simplesmente passando com o cursor em cima dos objetos. Você seleciona com o mouse e usa a seta para percorrer os objetos do projeto. Cada objeto que você passa, ele vai mostrando as propriedades do lado direito. Se eu quiser selecionar vários objetos, eu posso clicar numa área vazia e desenhar um retângulo que vai selecionar todos os objetos ao mesmo tempo. Quando eu seleciono mais de um objeto, as propriedades não são acionadas. Eu não tenho como modificar essas propriedades, a não ser que eu volte para o navegador, clicando aqui dentro, não em cima dos objetos, mas em outra área. Porque quando a gente tira o mouse, você pode ver que mudou a cor. O comando agora não está mais no navegador. As setas e as teclas que você usaria para o navegador aqui não valem, só valem quando o mouse está sobre o navegador. Então, para acionar o navegador, eu clico numa área vazia sem perder a seleção. E se eu tirar o mouse e voltar para o navegador e clicar em cima de um item, eu vou marcar aquele item. Então, se eu já tenho uma seleção feita, eu tiro o mouse. Para voltar, eu clico em qualquer outro lugar que não seja em cima de um objeto e a seleção se mantém. Agora, se eu quiser ver as propriedades de todos esses objetos selecionados, eu simplesmente teclo Enter aqui no navegador e ele mostra aqui então que nós temos 5 paredes e aqui estão as propriedades das 5 paredes. Agora sim, como são objetos selecionados, eu posso teclar Escape que ele desmarca. Aqui dentro do navegador, teclando com o botão direito do mouse, nós temos um menu que mostra basicamente algumas coisas que eu já mostrei e outras opções. Você também pode apagar objetos. Vamos apagar algumas paredes. Vamos ligar primeiro os elementos da cobertura. E agora eu vou selecionar uma parede e vou teclar Delete, que seria essa opção aqui, Del. Então eu apaguei aquela parede e não existe mais no projeto. Ele não fez nenhuma pergunta. Mas se por acaso eu tenho mais objetos selecionados, vamos pegar essas duas telhas aqui, e eu teclar Del, ele vai pedir uma confirmação antes de apagar os objetos, porque tem mais de um. Você só tem que tomar um pouquinho de cuidado para não teclar Del com o pavimento selecionado, senão ele vai apagar todo o pavimento. E se eu seleciono um ramo que tem vários objetos dentro, teclando Del também pede a confirmação. Do lado de cada objeto,
Vocês devem ter verificado que aparece o nome do estilo, conforme a gente pode confirmar aqui, o nome do estilo desse madeiramento. E tem também uma identificação, que nem nós temos aqui nas telhas. Ó. Esse número 1180 é o handle do objeto. É um identificador que o AutoCAD cria quando o objeto é criado pela primeira vez, e esse número se mantém, essa identificação se mantém durante todo o projeto. Só que essa informação aqui muitas vezes é difícil de você reconhecer depois num relatório, numa tabela, para saber que objeto é. Então você pode teclar F2 e digitar um identificador que vai definir melhor o que é esse objeto. Eu vou colocar aqui a palavra fundos, dizendo que essa telha fica na parte dos fundos, virada para a parte de trás do projeto. E aqui eu vou colocar frente. Então eu coloquei um outro identificador nesses dois objetos e essa palavra pode aparecer depois nos relatórios. Selecionando o objeto, nós vemos que esse ID aparece também aqui nas propriedades. Então você pode digitar aqui ou aqui dentro do navegador, teclando F2, se preferir. Se você selecionar um item, um início de um ramo onde tem vários objetos dentro, teclar F2 ele não vai fazer nada. Mas se selecionar um pavimento e teclar F2, você pode até mudar o nome do pavimento. Com o botão direito do mouse, você pode também criar um novo pavimento, digitando o nome dele e a cota, ele passa a aparecer no seu projeto. E o comando de pavimentos que a gente usava para visualizar os objetos? Como é que ele fica agora? Aqui embaixo aparece também o terreno, ó, abaixo dos pavimentos. Se você quiser desligar o terreno, é aqui que faz. Bem, com relação ao comando de pavimentos, você está acostumado a usar esse comando para desligar os objetos. Ele continua valendo. Você pode selecionar aqui o pavimento superior. E eu vou pegar todos os objetos e pedir para desligar. Quando eu faço isso, ele tira os objetos de dentro do nosso navegador. Então eles nem aparecem mais aqui. Então o comando de pavimentos continua valendo. Ele, além de desligar os objetos, ele também vai tirar do navegador. Então nós não temos nada dentro do pavimento superior. Se eu acionar o comando de pavimentos novamente e pedir para ligar os objetos do pavimento superior, telha e madeiramento. Os outros eu vou deixar desligado. Então nós temos aqui no pavimento superior somente esses dois itens. Os outros objetos do pavimento são desligados pelo comando de pavimentos. Então você pode chamar o comando de pavimentos para reduzir os itens que aparecem dentro do navegador, desligando aqui mesmo. Temos também aqui no comando de pavimentos sobre o controle dos pavimentos tipo. E agora eu vou mostrar um outro projeto aqui, onde tem pavimentos tipo, que é esse projeto de demonstração do Arquivo 3D. Você pode ver que quando a gente troca de arquivo, ele troca o conteúdo da janela do navegador. Voltando para essa demonstração aqui, vou colocar em modo sombreado aqui para a gente enxergar um pouquinho melhor. Nós temos aqui um projeto antigo do Arquivo 3D que usa a repetição de pavimentos tipo através de referência. Esses objetos que estão copiados aqui, nós temos aqui uma, duas cópias de um determinado pavimento, e aqui tem uma, duas, três, quatro cópias desse outro pavimento. Isto aparece aqui no navegador, dentro do item referência. Desligando todo o item referência, eu desligo as cópias dos pavimentos tipo que existem no projeto. É muito mais fácil do que acionar pelo comando de pavimentos. Então eu posso desligar por aqui e controlar individualmente cada uma dessas repetições. Aqui nesse projeto nós temos pavimento tipo usado de uma forma um pouco diferente, porque nós temos repetições, algumas repetições de um pavimento e outras repetições de outro. Nós temos um pavimento aqui e depois temos um outro pavimento aqui, e as repetições são feitas dos dois tipos. Então você pode usar os pavimentos tipos para criar pavimentos alternados ou então repetições diferentes.
Temos também um outro projeto aqui de um cliente. Esse projeto ele não tem pavimentos tipos, todos os objetos foram repetidos. É muito fácil da gente controlar o projeto. A visualização, só desligar os pavimentos e você consegue trabalhar tranquilamente num nível inferior sem que os objetos atrapalhem. Você pode ligar a hora que quiser. Quando você salva o seu arquivo, essas informações, essa maneira como os objetos estão sendo visualizados fica armazenada no arquivo. Você abre o arquivo de novo, ele vai voltar do jeito que você deixou. Então, tem que tomar cuidado se deixou desligado algum item, algum pavimento, e você volta sem o navegador aparecer, você vai achar que os objetos não existem no projeto, o que não é verdade. Você desligou e ele manteve desligado quando o arquivo foi salvo. Temos também um outro projeto aqui de exemplo também, que é um edifício com várias repetições. Olha quantos pavimentos tipo nós temos aqui. Também posso selecionar assim, teclar barra de espaço, que eu desligo todos eles. Bem completo esse projeto. E o navegador sempre mostra o conteúdo do arquivo que você está visualizando naquele momento. O navegador é utilizado também para você criar uma nova tabela, por exemplo, de quantitativos. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dela aqui. Você pode arrastar objetos do navegador para dentro da tabela. Basta selecionar no item. Aqui eu vou pegar, por exemplo, todas essas paredes e largar dentro da tabela. Também posso pegar objetos individualmente. Pegar algumas paredes aqui do térreo. Colocar na tabela. Para isso você vai usar também essa opção que diz copiar. Você pode copiar com Ctrl C e na tabela teclar o Ctrl V e colar. Depois eu mostro melhor como funcionam essas tabelas. Bom, no próximo vídeo veremos então a aba de documentos.